Fala galera aí, como vai? Tudo bem? Espero que bem. Acabamos de chegar aqui, ó, na cidade de Dresden. Acabamos de descer, né, do trem aqui. A gente não filmou dentro do trem, porque a gente já filmou várias vezes dentro do trem. Se você está chegando agora, tem viagens nossas para Hamburgo, para vários lugares que a gente sempre filma dentro do trem e mostra. E tem até uma viagem que a gente foi para Munique, que a gente filmou bem dentro do trem assim e tal. Então, sim, dessa vez a gente veio de IC ou ICE? IC. A gente veio de IC, que também é um dos trens não regionais daqui, né? Que é o Intercity, né? E o IC é o Intercity Express. Isso. E aí, de Rostock pra cá, 4 horas de trem, mais ou menos. E o melhor de tudo é que ele só para em 7 estações. Eu fiquei, assim, maravilhado com isso. Tá quente, acabamos de chegar, tá bem quente aqui. E a gente vai pro hotel agora. Então vamos lá com a gente conhecer um pouco de Dresden. Cara, chegamos no nosso quarto de hotel e olha que coisa interessante. O vaso fica aqui, na portinha só pro vaso, do castigo. E o lugar de tomar banho, o box, fica tipo do lado da cama. Que coisa mais maluca. Tá, tem uma porta aqui pelo menos. Mas é tipo isso. Por que eles fizeram isso? Não era só essa parede ser ali, gente? Enfim. E é engraçado que, pelo que eu tô vendo aqui, a parede é de drywall. Ou seja, realmente daria pra você botar a parede ali e você não ter o banheiro, o chuveiro dentro do quarto. Essa configuração não faz o menor sentido, mas tudo bem, né? A gente tinha visto já que os reviews são tipo, não vá se você tiver em grupos de amigos. Se for casal, ok, mas mais do que isso não rola. E aí o quarto é inclusive para casal com filho, sei lá. É tipo um Ibis da vida, mas para alemão, filho e... É verdade, aqui não tem muito essas coisas. Aí Paulo abriu a cortina e falou, pô, não tem vista nenhuma. Pô, a gente pegou o hotel mais barato. Realmente tem vista para nada. Mas é isso, pelo menos se a cama estiver limpinha e confortável e dá para tomar banho. Uma coisa que a gente achou muito interessante daqui da cidade de Dresden é que essa parte que a gente está andando aqui é uma parte totalmente nova. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, a Grande Guerra, Dresden foi massivamente bombardeada, né? E cerca de 80% do centro de Dresden deixou de existir, simplesmente sucumbiu. Dresden ela foi bombardeada por 2 dias seguidos e ficou queimando mesmo a parte mais forte por 3 dias seguidos. Porém, outras partes da cidade chegaram a ficar por até 1 semana queimando. É interessante que durante, né, quando teve a conquista de Dresden, ela ficou do lado que ficou repartido para a Rússia. E a Rússia ela não reconstruiu muitas das coisas aqui do centro e deixaram esse bloco aqui mostrando, né, o tamanho da destruição que foi. E aí uma coisa que é interessante é a temperatura que chegou à cidade de Dresden em alguns locais. Né? Estima-se que chegou até 800 graus Celsius de temperatura. Será que isso dá para derreter muita coisa na cidade? E é bizarro você ver que muita coisa aqui no centro antigo da cidade, né? O centro antigo da cidade, parece que é realmente muito antigo. Mas assim, é o que o Paulo falou, 80% dessas coisas elas foram reconstruídas e muitas delas, a maioria delas, só foi reconstruída depois da reunificação da Alemanha. E a nossa primeira visita já foi o Tzbinger, que é um grande complexo de edifícios barrocos ali no centro histórico de Dresden. Ele é totalmente cercado por pavilhões e galerias, e embaixo tem um pátio gigante com fontes e um jardim simétrico. Ele é lindo e é muito legal que você passeia ali por cima dos prédios, né? Então você consegue ver direitinho ali embaixo todo esse jardim. É muito bonito, é muito interessante que ele foi inspirado no Palácio de Versalhes, na França. Em uma das cúpulas também tem um café, o que é bem legal, principalmente para esses dias muito quentes ou se estiver chovendo, né, dá para você se proteger. A gente acabou indo 2 dias nesse lugar, porque estava muito quente no primeiro dia que a gente chegou, então a gente deixou para ir num dia que estava mais fresco e a gente pôde explorar um pouco mais aí embaixo também os jardins para mostrar também para vocês.
Uma coisa interessante que eu reparei em algumas cidades que a gente foi e que tinham palácios, né, reais, é que eles sempre construíam um local que era para plantar pés de laranja, que eles chamam de orangerie, que é exatamente um local para plantação de laranja, com estufas. E aí também é um local que foi projetado para terem plantações de laranja, porque como aqui não é um país tropical, né, e a laranja é uma fruta que vem de países mais quentes, eles faziam essas construções que era geralmente em formato de palácio e que era basicamente para plantar laranjas. Essa parte aí de baixo também servia para alguns espetáculos de cavalaria e tal. A gente tá aqui, eu falei com o Paulo, olha, dá pra fazer cosquinha no nariz dele, ó, Paulo. Meu Deus do céu, eu dou a ideia, a pessoa vai lá e faz. Rapaz, não acaba não, a gente saiu dali, ó. Aí tem a cerquinha aqui, tem mais um laguinho com chafariz. Bem legal o lugar. E aí daqui a gente pode ir caminhando para as laterais, que são exatamente por cima daqueles prédios que a gente vê de lá de baixo do jardim. Olha esse daqui. Gente, a beleza dessa cidade. Esplêndida. E lembrando que tudo isso daqui preto é porque foi queimado, né? E aqui é a parte nova, que é a parte branca. O interessante é que, ao contrário dos outros edifícios, né, que demoraram décadas para serem reerguidos em Dresden, ele começou a ser construído logo em 1945, ainda sob a administração militar soviética. E aí que queria muito entender, né, o que significam essas estátuas, porque tem bastante, por todo lugar tem muita estátua. Essa daqui, por exemplo, é bem diferente, né, mas parece moderna, ou não, ou será antiga? Antiga, né, gente? O que vocês acham? Fala aí. E o interessante é que como você tá ali de cima, para dentro você vê o jardim, mas se você olha para fora ali, você tem uma vista muito legal também da cidade, porque já fica ali bem mesmo no centro histórico. Então é uma região assim que você tem que ir até mesmo para ver a cidade de cima. É muito legal. A gente ficou apaixonado nesse lugar. Saindo dali, você já pode sair para Theaterplatz, não sei como falar, para a Praça do Teatro, que você já olha ali e você já pode ver, à esquerda fica a imponente Catedral de Dresden, que é uma igreja católica barroca do século XVIII, e ali no centro é a Torre Alta, que faz parte do complexo do Palácio Real de Dresden. Cara, é a cidade mais bonita que eu já vi aqui na Alemanha. E ela é considerada uma das cidades mais bonitas da Alemanha. Dresden conta, né, com uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes, um pouco mais de 500 mil habitantes no último censo, e é uma cidade que fica a 1h30 de Berlim. Não se esqueça, essa é uma cidade cheia de detalhes. Você precisa passar mais de uma vez no mesmo local e você ainda assim vai estar perdendo algum detalhe, porque você olha para cima, você olha para o lado, você olha para o chão, tudo tem detalhe. Isso é muito interessante. Gente, olha isso aqui. Agora, olha isso aqui. Qualquer lugar que a gente vai é lindo, é maravilhoso. Que lugar maravilhoso. A Frauenkirche é uma igreja que representa tudo que Dresden passou. Ela não foi totalmente destruída com o bombardeio, porém 2 dias após, por estar queimando muito, as colunas da igreja desabaram e a igreja acabou desabando e ficou em ruínas durante anos. Ela só começou a ser reconstruída aproximadamente 30 anos atrás e terminou em 2005. E uma coisa legal é que eles usaram os tijolos que eles conseguiram recuperar para começar a reconstruir a igreja. Eles reconstruíram fazendo exatamente como ela era antes, e você consegue ver ali a parte que é preta, são os tijolos queimados.
e a parte branca são os tijolos novos. E essa igreja nos impressionou. Assim que a gente entrou nela, parece que tudo dela, né? Que as colunas, que as paredes são tudo de mármore, né? E aí a gente foi dar uma pesquisada, deu uma pesquisada aqui a fundo. Elas são feitas de arenito e são modeladas, né, e pintadas com tinta e gesso. Então dá uma sensação de mármore quando você vê, absurdo, assim. Apesar de ficar aquela sensação que é mármore, mas ao mesmo tempo você sabe, poxa, mas mármore vermelho, mármore azul, tal, não sei o que, você sabe que é pintado, mas é muito, muito bonito. E foi engraçado que é uma igreja que a gente entrou, que ela é mais simples, né? E por dentro, assim, das igrejas que a gente entrou, tanto na Suécia quanto até mesmo aqui e tal, eu achei, tipo assim, quase você não vê madeira aparente na igreja, você tem uma madeira aqui ou ali, né, que são dos bancos, são essas coisas, mas na estrutura da parede ela não é revestida de madeira, não tem colunas no alto de madeira, essas coisas. Não é no estilo gótico, que são muitas das igrejas aqui, mas ela deixa o estilo barroco explodir. Ela é toda feita no estilo barroco e isso chama muita atenção, porque ela se assemelha a algumas catedrais que tem até mesmo no Brasil, porque a nossa maioria das catedrais são no estilo barroco, né? Então esses arcos, essas colunas, essas cores, né? E esse altar lindo, né? Tudo em dourado, tudo... Nossa, isso chama atenção. E as gravuras do altar são bem assim, sabe? Estonteante, você fica olhando e você fica, sabe, vendo no estilo também cenário, as gravuras do altar. Eu achei bem legal por ser no estilo cenário, então é como se fosse uma peça contada ali nele. Então, sei lá, de certa forma eu gostei muito. É possível você visitar a cúpula, a gente não vai na cúpula porque tá ventando muito hoje, né? Ontem tava muito calor, hoje tá ventando muito, e aí a gente desistiu de ir na cúpula, mas é possível você ir lá e, pelo que dizem, a cúpula tem a melhor vista da cidade de Dresden. E a igreja não fica só por aí, ela tem uma parte subterrânea, onde tem uma parte que eles dizem, né, que é para adoração, e também tem museus e túmulos, como várias outras igrejas aqui da Europa, e é muito interessante de visitar. Atrás de mim está a Academia de Arte, que fica logo atrás da igreja. A cidade de Dresden, ela realmente nos impressionou, porque apesar de ter sido uma cidade que foi totalmente reconstruída, ela não foi somente reconstruída, não somente fizeram uma coisa nova, mas reconstruíram da forma que era. E isso dá a impressão que você está numa cidade que não foi bombardeada. Tipo, nós tivemos na cidade de Praga, que foi uma cidade que praticamente não sofreu na Segunda Guerra Mundial, e parece que eu tô na cidade de Praga, sabe? Que as coisas são da mesma data e da mesma época. Mas se você ver essa foto aqui da cidade, você vê que a cidade ficou totalmente acabada. E os caras conseguiram reconstruir praticamente todos os edifícios antigos e eles são lindos e maravilhosos. É uma coisa que realmente vale a pena vir ver, sabe? O poder de restauração que eles fizeram dessa cidade, essa que era a palavra que eu estava tentando encontrar, foi maravilhoso. Porque é como se eles pegassem um quadro maravilhoso do Picasso e eles restauraram aquele quadro. Eles não simplesmente fizeram algo novo ou transformaram. Eles recriaram aquilo, sabe? Ele pegou aquilo ali e recriou de novo como era antes e ficou simplesmente lindo. Como eu falei antes, essa é uma cidade que fica 1h30 de Berlim. Então, se você tá por Berlim ou se você vai visitar a Alemanha e não sabe o que fazer, eu acho que essa cidade vale muito a pena ir. Sem brincadeira, não dá para dizer que essa cidade foi recriada aí em muita parte dela, que é mais nova, em 30 anos. Assim, tem muita coisa na internet de pessoas, se você for pesquisar tal, que vieram, sei lá, 3 anos atrás e a cidade estava toda em obra, sabe? E agora a gente está tendo a felicidade de vir. A cidade não é que a cidade não esteja em obra, tem bastante coisa em obra ainda na cidade, mas a sua grande maioria já está pronta. Uma das coisas que a gente vai mostrar agora e que é extremamente lindo é uma coisa que sobreviveu a toda essa catástrofe. Esse muro aqui atrás de mim, ele é lindo, né? Ele já existia aqui desde 1500 e pouquinho, só que ele não tinha nenhuma decoração. E aí, por volta de 1600 e pouco, um artista alemão pintou esse muro, porém eles viram que com a chuva, né, depois de alguns anos, a pintura começava a derreter, a danificar, então eles resolveram revestir esse muro de porcelana com essa pintura. Então, e essa porcelana é uma porcelana que dura muito. Então, quando a cidade foi bombardeada, como aqui não foi bombardeado, mas pegou fogo,
essa porcelana não foi danificada, ela praticamente não foi danificada, eles tiveram que fazer muita pouca reparação nesse muro. Então essa é uma das únicas partes daqui do centro que não sofreram tanta danificação com o bombardeio aqui em Dresden. Esse muro, ele é bem grande, ele tem mais de 100 metros de comprimento e por volta de 10 metros de altura, e ele é o maior muro de porcelana do mundo, coberto de porcelana, né? E aqui atrás dele já é o Palácio de Dresden. Então, por que a cidade é tão linda? Porque ela foi reconstruída, porque ela já era linda antes. Porque ela era tão linda? Porque era uma cidade muito frequentada pela realeza alemã. E esse palácio é o Palácio de Dresden, que era a capital, né, da Saxônia. Aliás, ainda é a capital, né, da Saxônia. A diferença é que era a capital do reino da Saxônia, né? Então, quando aqui a Alemanha, lá na época lá de 1800, 1700, Guaraná de rolha, era muito engraçado, porque a Alemanha não era unificada, não era um país só. Ela tinha vários reinos aqui dentro, e a Saxônia era um desses reinos, entendeu? E uma família que foi mega importante aqui, foi ela que foi praticamente a construtora de tudo que teve aqui. Foi um reinado, assim, de séculos na Saxônia, tanto esse castelo aqui, esse palácio lindo e maravilhoso, quanto a igreja, e aí daqui eles despachavam, daqui eles cuidavam de todo o reinado saxão. Quando você vai estudar aqui, você vai aprender um pouco mais, que é o nosso caso que a gente está morando aqui, e vai visitando a cidade, você vê o quanto tem de história. E, infelizmente, a gente se limita a estudar a Segunda Guerra Mundial, que foi um ponto muito importante, sim, da história mundial, tem que ser estudada, não pode ser esquecida, mas eu acho que limita muito toda a história e tudo o que aconteceu aqui nesses reinos, porque o que a gente sabe é os bárbaros alemães vão lá, destroem a Roma, e aí depois o mundo muda, mas é só isso mesmo. Tem muito mais história, por que isso aconteceu, como isso aconteceu, tudo isso eu acho que é pouquíssimo explorado. E logo depois do muro, a gente subiu a escada e é o terraço, que eu não vou saber o nome, gente. Vou colocar aqui escrito. É uma parte bem turística daqui também. Fica tudo aqui na Cidade Velha. Essa região aqui da Cidade Velha, por si só, ela é muito turística e ela tem muita coisa uma pertinho da outra. Então você só vai andando, você vai tropeçando nos pontos turísticos, que é muito interessante. O Terraço de Bru é apelidado de Varanda da Europa. Essa é a vista que a gente tem dele. Ele fica acima do rio Elba e já fez parte das fortificações da cidade de Dresden. E uma outra curiosidade que a gente estava até olhando quando a gente estava vindo para cá é que Dresden, apesar de ser uma cidade considerada uma cidade grande aqui na Alemanha, ela é uma cidade muito segura. Ela está constantemente entre as 10 cidades mais seguras para se viver aqui na Alemanha, entre as cidades grandes. Muito interessante, né? E esse daqui é o rio que corta a cidade, entre a parte velha e a parte nova. Então, o lado de lá da cidade é a parte nova da cidade, enquanto a gente está aqui na parte antiga. Eu achei essa cidade muito linda. Essa parte aqui é muito linda, essas pontes, sabe? Tem essas duas pontes. O rio tá bem baixo, porque tá bem seco aqui ultimamente. Então o rio secou bastante, mas eu achei muito legal. Tá muito quente, eu tô aqui pensando, gente, aquele povo naquela fila, meu Deus, é muita vontade. Tá tendo algum festival de alguma coisa aqui na cidade, que nos proibiu de ficar até domingo, porque até sábado era um valor ok. Inclusive, hospedagem não é tão cara aqui. Entre os locais da Alemanha, eu acho que é um dos lugares mais baratos, com hospedagem boa que a gente conseguiu. Porém, no domingo tava tipo assim, um dia pelo preço de 3. Eu falei, vamos embora no sábado mesmo, né? Coisa falando da geografia de Dresden, é bem interessante, é que Dresden fica a 2 horas de Praga. Então, se você quer fazer o circuito, né, Berlim, Praga, talvez valha a pena você passar pelo menos 1 ou 2 dias por Dresden. Talvez curtir. Não, vale muito a pena, gente. A gente veio 2 anos atrás, mais ou menos. A ideia era ir para Praga, a gente estava com um casal de amigos, e a gente ia passar aqui em Dresden. Depois a gente desistiu e resolveu ficar em Praga, porque também eles adoraram Praga e a gente adora Praga. A gente adora Praga. Mas quando a gente chegou aqui, a gente ficou, acho que a gente devia ter vindo aquele um diazinho, pelo menos, em Dresden. Valeria super a pena. Assim, das cidades que estão a 1 hora, nesse raio de 1 hora, 1h30 de Berlim, né? A gente tem vídeo aqui que a gente mostra Oranienburg, que vale muito a pena ir por causa do campo de concentração. Uma outra cidade que vale muito a pena ir é a cidade...
que a gente também mostra no vídeo. Já mostrou aqui também. Que é uma cidade que tem um pupurri de castelos. São vários castelos no mesmo local. É um parque, literalmente um parque de castelos, gente. Então são cidades que são bem pertinhos e que não vai ser caro para você ir. Principalmente você fazer um bate-volta se você estiver baseado em Berlim. Berlim é uma cidade maravilhosa, então também vale a pena você checar os nossos vídeos de Berlim. E essa parte aqui, que é o terraço, é bem legal de visitar. Porque você tem uma vista do rio, né? Tem restaurantes, tem um monte de coisa bem... É bonito aqui em cima. Tipo, a gente veio aqui mais cedo, mas estava muito quente. Mas agora ainda tá muito mesmo... quente também. Mas eu sinto que o sol tá menos forte, né, gente? É. Apesar de ainda estar muito quente. Mas antes estava, tipo, o sol a pino e aquele calor subindo. Então, agora eu acho que tá bem mais tranquilo. Uma coisa que, apesar dessa cidade ter muito verde em volta, pelo centro da cidade ter muitas construções, ela fica muito quente, porque é muita estrutura de concreto, muita estrutura de cimento. Então, termina te castigando, sabe, a cidade, de certa forma. Também não é parâmetro. 36 graus não é parâmetro, né? 36 graus realmente é um dia bem quente para a Alemanha, assim. Aliás, não para a Alemanha, mas para nossa realidade de Rostock, né? Rostock, ele tem 36 graus um dia no ano e depois já chove pra caramba e já vai lá para 23 graus e aí você fica resfriado. Porque é 23 graus de máxima, a mínima vai, ó, lá na casa do caramba. Mas assim, cara, a gente tá curtindo demais essa cidade. É uma cidade que a gente veio pra ficar 3 dias, a gente fala, acho que 3 dias tá de boa, tal. Algumas pessoas falaram pra gente, não, 3 dias é suficiente. E a gente tá tipo assim, caramba, por que eu não tô 4? Porque eu não vou ficar 4 dias nessa cidade. Porque a cidade, só pra caminhar, gente, só pra fazer isso daqui, sabe, de caminhar, conversando, fazendo vlog, batendo papo, já vale a pena pra caramba. Porque, tipo, você tá caminhando e você tá passando por lugares assim, ó, aqui atrás de mim. Olha isso, cara. Olha o tamanho ali, daquele negócio ali, ó, que tem um treco dourado lá em cima, tá ligado? E, cara, esse é bizarro. E esse prédio aqui, ele faz parte, né, do prédio de artes, que eu mostrei lá do outro lado. Esse prédio é simplesmente lindo, maravilhoso. E lá em cima, ele tem o nome de alguns artistas, assim, tipo, tem o nome do Rafael, tem o nome deixa eu mostrar aqui. Rafael, Michelangelo, alguns que eu não sei o nome, tem o Leonardo. Então, aí tem o bar lá, né, que é que eu não vou saber falar o nome dele, Erwin von Steinbach, que é o bar que a gente conhece, que é o músico, que é o alemão. Então, tipo assim, é um castelo, né, de arte. Isso é maravilhoso, assim. Olha tipo, essa vista aqui. A cidade é maravilhosa. E essa vista, né, como a Lu falou, vai ser um pouco contra a luz, mas olha que coisa linda isso aqui atrás. Que é caminhar e dar o círculo nas 2 pontes. A gente tem uma pontezinha aqui atrás, que a gente estava bem perto dela, e tem uma ponte lá do outro lado, tá vendo? Então, vamos fazer um zerinho, vamos lá do outro lado. Vamos lá do outro lado. No caminho a gente tenta achar uma rócima, um mercado pra gente comprar água, Gatorade, coisa do gênero. Então, vamos caminhar um pouco, tentar achar coisas novas. Aliás, coisas novas sempre vão ter, né? Então, vamos tentar achar coisas pelo local e a gente vai aqui falando com você. Outra coisa que Paulo tava falando agora de andando, né? Eu pensei, pô, mas passa tram nos 2 lados. Cara, a gente pegou o tram da estação de trem até o hotel. 9 minutos. Quente. Quente não, morno. Não vale a pena. Pelo menos o que a gente pegou não tinha ar-condicionado. Nesses dias de calor, é tipo tá numa lata de sardinha dentro do forno. Aceso. A Alemanha, né, eles são muito bem preparados pro inverno, assim. Você vai ter não vai passar tão frio, sabe? Se você estiver bem vestido, aquecido, você vai estar sempre aquecidinho. Mas quando chega na questão do verão, meu filho, mas eles ainda não entenderam que ar-condicionado não é quesito de luxo, é quesito de necessidade muitas das vezes. Uma coisa que é interessante, vocês estão vendo aqui, uma coisa que é super interessante é não cair, gente. Uma coisa que é interessante, vocês estão vendo aqui, ó, a gente tá passando aqui, tem os barquinhos. Os barquinhos, eles oferecem cruzeiros aqui no Rio Elba. Eu tava super animado a fazer cruzeiro no Rio Elba, mas o nível do rio tá tão baixo que eu não sei se vai ser um cruzeiro ou se você vai ter que em algum momento descer para empurrar o barco. Então, passei o cruzeiro porque não acho que vale a pena. Mas é uma parada que eu acho que... Nada a ver, não vai valer a pena. Nada a ver. Eu vou ter que ficar empurrando o barco se ele atolar, cara. Não quero não. Não vai acontecer, pelo amor de Deus. Não vai. Não, mas zoação à parte, gente. Mas uma coisa que a gente sabe é que tem alguns desses barcos que eles são restaurantes e você pode buscar para você
e jantar ali. A gente tá andando aqui olhando aqui alguma coisa que a gente não sabe qual é o nome. Pois é, não faço a menor ideia do que seja aquele prédio, mas ele é muito lindo. A gente vai deixar o nome aqui pra vocês saberem. A gente vai passar em frente dele quando a gente dá a volta, que essa é a minha ideia, é passar por ali. Mas esse daqui é o Rio Elba, o famoso Rio Elba, que corta a cidade. Cara, sério, é uma caminhada que vale bem a pena, né? Ah, é? O sol tá coberto agora ali, ó, com aquela nuvenzinha, então tá, Melhorou bastante, né? pô, bem bom, com o ventinho que tá batendo. Dá pra ver aqui ó, as bandeirinhas, ó, com o ventinho que tá batendo, tá bem gostoso, né? Ele vem de vez em quando, mas tá aí, não reclama do vento não, vai arranjar problema comigo. Mas o vento tá batendo aí, tá bem gostoso, tá? Aqui esse fim de tarde agora tá por volta de... São, tipo assim, finzinho de tarde, 7 horas da noite, né? Nada de... Uma curiosidade é essa. No verão, em Rostock, anoitece lá pelas 10 e pouquinho da noite. Aqui, 8h55, segundo o Google. Então, daqui a 1h55, né? Já vai estar noite. Já vai estar noite por aqui, o sol já vai estar indo se recolher. E a gente vai sentir saudade do sol que volta só amanhã, queimando o coco de novo. Exatamente, eu esqueci de olhar, inclusive, a hora que o sol nasce. Amanhã ele... Eu tava querendo sair pra tirar fotos do sol nascente. Vamos ver, porque eu acho que vai ficar bem bonito tirar foto aqui no Rio Elba, com o sol nascendo, porque o sol se põe nesse canto aqui, e se a gente for pro lado de lá, talvez eu consiga pegar a cidade iluminada e fazer umas fotos legais da cidade. Então a gente tá indo pro lado de lá, mais ou menos vai dar aí 1 hora de caminhada, talvez eu pegue uma luz bem bonita sobre a cidade, pegar a cidade dourada e fazer umas fotos legais da cidade, mas vendo do outro lado. Foi tudo friamente calculado pela minha pessoa, só que não. Pior que hoje não foi não, gente, sério mesmo. Não, realmente você faria mais sentido tirar foto daqui, né? Não, do lado de lá. Hoje? Hoje, do lado de lá. É porque do lado de lá, agora virou aulinha de foto, tá vendo? O sol tá se pondo aqui, então ele vai cair um pouco mais pro canto de cá. A cidade é exatamente aqui, então ele vai cair mais pra cá, não, pra cá, isso, mais pra cá, e aí ele vai iluminar a cidade, e essas nuvenzinhas que estão por cima da cidade tem uma grande chance de ficar de uma coloração bem linda. Então vamos ver se a gente consegue isso. E tem uma vespa. E tem uma vespa aqui. Segura. Eu não sei se é a vespa. Chegamos na segunda ponte e conseguimos ter essa vista maravilhosa da cidade. Aliás, de onde a gente olha tem uma vista linda. E esse é o outro lado da ponte, que você já vê um pouquinho mais se afastando da cidade, né? Essa área verde linda também. E esse lindo prédio que a gente estava vendo do outro lado e chamou a atenção, fez a gente querer andar até lá, é a Chancelaria do Estado da Saxônia. Ele funciona hoje como a sede oficial do ministro-presidente do Estado. E fica ali, às margens do rio Elba, com um gramado gigante na frente, a galera vai pra lá ficar fazendo nada, ou fazendo churrasco, ou a gente viu a galera só lá. Como eu falei da luz, aí como a luz fica mais bonita na cidade, se você estiver do lado de cá, tá vendo? Por causa do sol tá se pondo aqui e aí ele tá iluminando toda a parte da cidade do lado de lá. Do lado de cá da cidade, ó, tá rolando aquele festival que a gente falou que a gente não sabe de que é, mas é um festival. Como o festival tá rolando exatamente onde que é a ciclovia, é onde que é a passagem de pedestre, o que que a cidade fez? Ela construiu um caminho para os pedestres passarem, para você não perder a chance de passar na beira do rio, né? E continuar vendo a cidade do outro lado. Acho bem interessante eles fazerem esse caminho aqui e pensar que existe bastante gente que vai transitar aqui, tanto de bicicleta, né? Tem ciclistas passando aqui e tem muita gente, né? Turista e eu acredito que moradores passando por aqui também, usando esse caminho aqui, talvez para ir para casa, coisa do gênero. E ali, ó, tá rolando um festival ali atrás. Tem um palácio. E tem, fala? Tem um palácio ali que a gente não sabe também o que é. Não deu pra saber. Depois a gente olha aí e bota aqui. O palácio tá ali atrás, tá bem atrás do festival. Esse palácio que infelizmente não dava para ver direito é o Ministério das Finanças da Saxônia. Voltando aqui para a parte antiga da cidade, mortos de fome, resolvemos parar nesse restaurante que a gente achou super faturado, mas era ali na praça, né? Bem no meio de toda a muvuca. Então, a comida de Paulo, ele gostou bastante, a carne, a minha foi ok. O nosso vídeo acabou ficando sem áudio, mas eu pedi um camarão e uma batata dessas assadas com manteiga e
molho e na verdade veio só uma batata fechada, assada. Eu achava que veria aquelas batatas abertas, aqui também tem, né? Com manteiguinha dentro e tal. Bem simples, e no final o molho tinha muito leite. Na verdade eu acho que era um molho de iogurte, eu acabei dando para Paulo e ele tinha pedido uma carne e um risoto. Eu acabei roubando o risoto dele, ele comeu a minha batata. Deu pra salvar, mas assim, eu achei que não valeu a pena pelo preço que eles cobravam. Eles cobravam um preço separado de cada coisa. O preço da carne era um, o preço do risoto como acompanhamento era outro. Não tinha uma carne com um acompanhamento, sabe? Então, ele gostou da carne, achou que o ponto tava bom, que a carne tava gostosa. A bebida deles era bem ok, era um suco, né? E a gente tava precisando muito de tomar algo bem gelado, porque tava com muito calor naquele momento. Mas fica a dica, procure restaurantes melhores. Gente, tomara que o fundo sonoro não acabe com o nosso vídeo. Mas isso tá, tipo assim, ridiculamente romântico. Tem um cara tocando muito aqui na ponte. Essa noite tá linda, 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 linda. E aí, pra se brindar, é noite de lua cheia. E a lua tá crescendo exatamente aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto de luz aqui, ó, é a lua, cara, que tá nascendo. Tipo, olha isso, velho. Olha esse cenário. Eu falei com o Paulo que eu tô me sentindo em qualquer lugar, mas não na Alemanha. Não parece Alemanha. Não A parece. vibe daqui à noite. E hoje é uma quinta-feira. É uma quinta-feira, tá? Pessoas trabalham amanhã. Tá? Aqui A gente não. Não, é época de férias. É, época de férias, geralmente Aqui. muito mais gente tá de férias, né? Tipo, tu vê as equipes são bem reduzidas e tal, por causa das férias. Mas Mas, tá, cara, nossa, tá muito gostoso. Tá muito gostoso. E agora deve estar Tá bom tipo demais. 28 graus. É, Eu deve tinha estar por visto aí. que não ia... Hoje a menor seria 27, eu acho que é durante a noite, então... Tá 27 aqui. Então 26 graus, agora que tá ventando, mas tá uma delícia, galera, tá uma delícia, viu? Tá muito bom. Musiquinha de fundo, a gente aqui, a lua só aparecendo ali, gente. Pô, carasca, que isso? Obrigado você que ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar com seus amigos e deixe seu comentário, o que você achou dessa cidade? Próximo vídeo, dia mais aguardado do ano, aniversário de Paulo Rosário, e a gente fez vlog, é claro. Até lá!